Então, vamos para mais um Papo Ninja, hoje com a Flávia Gazi e o Olímpio Santos. Um papo super bacana sobre literatura e games. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui onde estão os nossos convidados. Tantã, atenção. Flávia Gazi, tudo bem? E Olímpio. Olá! Olá, tudo bom? Tudo bem, Flávia? Tudo. Como Tem uma está? gata passeando no meu colo, mas tá tudo bem. Tranquilo. E aí, pessoal, beleza? Como é que está, Olímpio? Olá, boa noite, professor. Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer também. Maravilha. Muito bem, olha, então a nossa conversa de hoje vai ser sobre literatura e games. Eu vou apresentar rapidamente aqui os nossos convidados, a Flávia Gazi, que é mestre e doutora, né, pela PUC de São Paulo, Programa de Comunicação e Semiótica, que legal. E a sua dissertação de mestrado é sobre videogames e mitologia, que inclusive foi lançado em livro, super bacana. E é professora, é escritora, sócia também do blog Garotas Geeks, é isso? Isso, Garotas 20 Geeks. anos de experiência em jornalismo, maravilha, hein? E outras cositas. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre essa trajetória. E nós temos aqui também o Olímpio, que é executivo de tecnologia da informação, né? E tem uma formação em computação, marketing, relações internacionais, experiência, né, do cliente, e é um dos sócios da Enjoystick, da empresa Enjoystick. Muito bem, super legal, que bom que vocês estão aqui. A gente está conversando no nosso Papo Ninja todas as semanas, uma série que a gente chama de Escritas Ninjas. E a gente fala de literatura, a gente fala de literatura e cinema, a gente fala de literatura e quadrinhos, a gente fala de literatura e o sistema literário como um todo, discutindo políticas culturais, políticas de livro, leitura, literatura, educação, comunicação. E, é claro, a gente quer conversar também sobre games, né? Que é algo assim tão parte, né, da cultura nos últimos anos, nas últimas décadas já, né? Eu quero já começar com a seguinte questão, que é sobre o que a gente veio fazer aqui, inclusive, né? Como é que vocês veem a relação entre literatura e quadrinhos? Então a gente vai numa pergunta mais geral e depois a gente vai né, especificar e tentar abranger esse tema tão legal. Eu vou começar com a Flávia, pode ser, Flávia? Claro, obrigada. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro a mídia ninja, então só felicidade. É, eu acredito que literatura é obra de arte, faz parte de cultura popular e videogame também. Então eles andam no mesmo riacho, digamos assim, no Uhum. mesmo rio, né? De obras e de possibilidades. E o videogame, como uma mídia muito jovem, ele acaba pegando muita inspiração de mídias antigas. E da Uhum. literatura ele vai tirar um monte de possibilidades narrativas, até de mecânica. Então, se você Uhum. pegar, por exemplo, primeira pessoa, ou a maneira como a primeira pessoa funciona na literatura, ela também vai funcionar no videogame, assim. Sim. Tem muitos paralelos possíveis, sabe? Até as Uhum. traduções de um para outro, assim. Então, eu realmente acho que todo mundo que curte videogame deveria se atentar mais à literatura, porque muitas das inspirações de jogo vêm direto de lá, assim. Uhum. Muito bem. E Olímpio, diga aí. Eu acho bem interessante o exemplo que a Flávia deu de ser tipo um riacho. Então, assim, era mais ou menos o que eu ia falar do seguinte, assim, tanto literatura como games é como se fosse um veículo, um meio de transporte para contar essas histórias, para vivenciá-las de alguma maneira. Então, assim, elas são um meio para um fim. Então, você vai criar Uhum. narrativas, você vai vivenciar o que aqueles mitos daquelas narrativas executaram como
é, atos heróicos ou vilanescos, etc. E você vai poder vivenciar de formas diferentes, né? Na literatura você vai ser por meio das palavras, mas nos jogos você vai ter diferentes formas, né? Seja no jogo que você joga via console, via celular. Hoje a gente tem aí óculos de realidade virtual que também tem uma imersão bastante grande. Assim, então, nos dois casos você vai contar histórias, vai vivenciar narrativas e vai fazer isso de uma maneira imersiva, seja na sua mente, seja numa tela. Uhum. Ou seja, por baixo, né, tanto da literatura, quanto dos quadrinhos, quanto do cinema e dos games, né, está a narrativa. Né? O John Gassner, por exemplo, que estuda, né, o teatro, a dramaturgia, a história da dramaturgia, no seu Mestres do Teatro 1 e 2, foram publicados aqui no Brasil pela Perspectiva, mas ele diz uma coisa muito interessante. A gente pode imaginar um primeiro dramaturgo ainda sem palavras, só com gestos, mas mesmo assim ele está contando uma história. A gente pode, né, imaginar uma figura saindo, por exemplo, né, numa situação, numa caverna, que ele sai para caçar, aí ele, né, encontra um animal, ele tem que enfrentar esse animal, ele consegue, né, resolver esse conflito externo, mas também, enfim, está ali diante de conflitos internos, e uma vez que, né, esse segundo ato ele consiga se dar bem, ele volta, né, para a caverna num terceiro ato, ou seja, naquele momento de reequilíbrio, né? Equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio, e aí ele conta uma história, a gente pode imaginar ele contando essa história, inclusive sem palavras, né, Flávia? Tu que estuda narrativa, como é que tu vê isso? Como é que tu vê essa conexão, né, entre esses dois extremos, digamos, né, da história, né, enfim, de como a gente se relaciona com as narrativas, né? Então, eu acho que narrativa sempre foi muito mais do que palavra, né? Narrativa é afeto, é imagética, é aquilo que a gente olha e sente, é o que a gente contava em torno das fogueiras. E o videogame ele tem outras técnicas de fazer essa coisa, né? Que é narrativa, que também é game design, que é cenário. Eu acredito que videogame é processo. Não existe como Uhum, você separar a narrativa escrita da narrativa que está sendo contada de outras formas. E meu irmão é programador, né, também de videogame, assim. Então a gente tem longas uhum, conversas sobre matemática e narrativa. Então eu acho que essas coisas no jogo elas vão rodando como um processo cujo objetivo é fazer com que a pessoa consiga experienciar a história de uma forma mais ou o jogo, né, o lúdico, de uma forma mais pessoal, colocada ali dentro, né? uhum. E, Olímpio, gente, vamos conversando também sem formalidade. Isso aqui Eu Ficando não ia termina, só. formalidade. né? Eu ia até falar até em cima do último comentário da Flávia, assim, que você quando tá no jogo, né? Assim, quando você tá no livro, você tá imaginando, você tá lendo, você tá consumindo aquilo no mundo das ideias. Quando você tá no Aham. jogo, você é parte da narrativa, né? Então, assim, eu fui desenvolvedor de jogos também durante um tempo, e assim, quando você está desenvolvendo, ou quando você está experimentando o jogo antes de disponibilizar aquilo para o, vamos dizer assim, usuário final, para o jogador, para o cliente, você pensa em não só, né, na narrativa, você pensa na experiência, pensa no que ele vai, qual tipo de sensação vai causar nele por ele tomar aquela atitude. Então, se a Uhum. narrativa é criada baseada muito na emoção do que aquela pessoa vai ter, sendo ela, né, assim, no livro, o escritor tem uma intenção de causar certa provocação no leitor. No jogo, ele vai provocar o usuário, né, assim, a pessoa que está jogando, o jogador, a ser assim parte da ação. Então, assim, essa Uhum. narrativa ela é bem mais assim experienciada, não que são experiências diferentes, cada uma com a sua qualidade, mas você é parte da narrativa, né? A narrativa não é só no mundo das ideias, você vê acontecer, você clica e vê uma ação, então é bem interessante essa parte. Mas eu acho que esse é o Uhum. diferencial, né, do videogame que o Olímpio estava dizendo, assim, a literatura, ela propõe uma imersão imaginativa. O videogame Uhum. também propõe uma imersão imaginativa, porque quando você joga, você às vezes não concorda com tudo que o jogo está te mostrando. Então você tem que imaginar, você tem que inferir, você faz fanfic, você usa cheat. São maneiras da pessoa tentar controlar ali aquela, né? Aquele devaneio. Mas eu acho Uhum. que essa coisa de você protagonizar, que quando eu fui fazer doutorado eu queria falar de imersão, Olímpia. E daí eu falei exatamente que eu acho que o videogame, o diferencial dele é o que eu chamei na época de protagonização. Porque quando você está lendo um quadrinho do Homem-Aranha, você fala o Homem-Aranha pulou da janela. Você está vendo o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha pulou... Quando você está jogando, você fala eu pulei da janela, a não ser que você erre.
que daí você fala, Homem-Aranha maldita, não sabe pular, que eu pulei na hora certa, entendeu? É quando você tem essa diferenciação de imersão, assim. Tem uma coisa interessante que eu acho enfim, para a gente continuar nossa conversa aqui, mas a professora Eliane Yunis, eu atuo, trabalho muito nessa perspectiva da política cultural, da política de livro e leitura, trabalhei bastante tempo nessa área. E eu tenho uma perspectiva da leitura que a gente chama de leitura solitária, que é a leitura do livro, e a leitura solidária. A professora Eliane Yunis, da PUC do Rio de Janeiro, que trabalha com esse conceito. A leitura solidária é a leitura feita ao redor do fogo, Flávia, como tu falou, essa leitura circular. Tem muito essa questão da circularidade na leitura tradicional, que a gente lê antes das palavras, inclusive, né? Lê o mundo antes das palavras, né? De uma certa maneira, a internet reconectou essa experiência que passou a ser uma experiência de leitura solitária, né, pela imprensa, pelo livro, etc. E aí, com a tecnologia se desenvolvendo, nós temos hoje uma cultura digital que recoloca essa leitura solidária, né, essa leitura coletiva. Como é que tu vê isso, Olímpio? Essa relação assim para dentro do game, né? Porque eu sei que nós vamos aprofundar um pouco a conversa aqui, porque eu sei que temos que ter também uma perspectiva crítica em relação às narrativas, né? Não apenas dos games, mas do cinema e do best-seller em geral, né? Até seguindo a lógica da narrativa solidária, quando você vai para os games, você vê que hoje, assim, todo mundo quer jogar com alguém. É assim, você tem uma experiência solo de você jogar, às vezes o jogo offline, de você, vamos dizer assim, igual na gíria de jogadores, que é zerar o jogo, né? Zerar a narrativa principal, mas todos os jogos hoje têm uma preocupação de ter uma experiência online justamente para você compartilhar a narrativa com outras pessoas. Então, assim, nós temos exemplos diversos de games que as pessoas não vão mais só para ir lá jogar em si, né? Que seria o objetivo principal, mas para encontrar amigos que são de outras regiões, de outros estados, de outros países, e sua comunidade, né, o seu clã, a sua guilda, a sua pequena tribo está online no mesmo momento. Então, assim, eles estão trocando experiências, eles estão vivenciando aquele jogo, aquela narrativa, mas compartilhando. E aí, assim, podem estar compartilhando coisas, seja do jogo em si, seja do seu dia a dia, de coisas rotineiras, etc. Você sabe que eu acho que essa coisa do online é só um resgate. Porque quando você era jovem, tinha um console na rua inteira, no prédio inteiro. Ou alguém tinha um Nintendo, outra pessoa tinha um Master. E daí todo mundo se reunia para jogar. E sempre teve a pessoa que assiste. Tipo, a pessoa que não gosta de jogar, mas que gosta de assistir. Então, o videogame sempre foi compartilhado, na verdade, assim. O online, eu acho que ele faz esse resgate, que é o que eu acho que a professora fala, né? A gente vai ressignificando hoje coisas que a gente já fazia de tempos milenares, assim. A experiência humana é sempre compartilhada, né? Sim. O amiguinho rico tinha aquele console que você não tinha, então você tinha que ir lá na casa dele. Exatamente. Assim, ó, gente, eu tô aqui falando de umas figuras da literatura e da filosofia, tá? Que é o meu campo, né? Para a gente dialogar e ir puxando a conversa. E eu quero puxar a conversa a partir do Johan Huizinga, que foi, né, biógrafo do Erasmo, que é enfim, uma figura super bacana da filosofia na Holanda. E ele tem um livro chamado Homo Ludens. E esse Homo Ludens é um livro que fala exatamente isso. O homem é um animal lúdico. É um animal que brinca, né? E que, mais do que isso, tudo é lúdico. E a cultura é lúdica. Um país é resultado, inclusive, de elementos lúdicos, né? Tem jogo por trás. Tudo é jogo, né, Olímpio? Ou seja, isso é uma perspectiva muito interessante que eu queria perguntar para vocês como é que, então, o jogo, né? Do vídeo, né, game, se relaciona com esse jogo, digamos, cultural, esse jogo da realidade. Como é que vocês pensam isso? Vocês que, né, trabalham com isso, pesquisam essa relação entre game e cultura e como é que isso se estabelece, enfim, nessas pontas, né, nessas duas perspectivas. Quem quer falar? Tá bom. A gente usa o Huizinga até hoje quando a gente vai estudar videogame. E exatamente esse Vocês livro... usam o Huizinga também, sim, que legal, sim, né? sim. Todo mundo que vai estudar videogame ali no começo passa pelo Huizinga, porque tem dois conceitos dele que a gente aplica a videogame muito. E quem vai estudar para a educação aplica mais ainda. Um é o conceito de liberdade.
você não joga videogame de um modo obrigatório. Tem que ser de um modo livre. A experiência Uhum. do jogo tem que ser livre. Isso permanece no videogame. E o segundo conceito que eu acho mais belo assim, dele, que a gente usa até hoje, é o conceito de círculo mágico. Porque se Uhum. você consegue se colocar, né, ativamente dentro desse espaço, você pode promover mudança, pensamento, afeto. Para mim, essa é a grande possibilidade do game, assim. É Uhum. dentro do círculo mágico ser um espaço seguro e livre para discussão. Dando até, vamos dizer assim, outro ponto, é assim, quando você nasce, a regra do jogo já está estabelecida onde você nasceu. Então, se você começa a sua persona a partir dali, seja na família, onde quer que você tenha crescido, as pessoas à sua volta, a sociedade em si, e você, de alguma maneira, vai jogar com a mão de jogo que você tem, né, com as cartas que você tem. Então, Claro. assim, tudo isso, logicamente, sua genética vai influenciar, o meio vai influenciar, sua índole, caráter, etc., e você vai criar sua narrativa pessoal. Né? Então, Uhum. assim, você cria, você é o mito da sua própria vida. Né? Então, assim, ninguém melhor do que você vai saber quais vai ser seus potenciais, quais vai ser suas fraquezas, e você que vai modificar ali a sua jornada de herói em si para alcançar objetivos. Até trazendo até uma característica hoje que assim eu estou bastante inserido em mundo corporativo. O mundo corporativo hoje tenta trazer um pouco dessa narrativa pessoal, trazendo, vamos dizer assim, igual tem muitos e muitos cursos que falam de gamificação para a empresa. Sim. Então, assim, você tem elementos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que são personas diferentes, querendo ou não, que você não traz, vamos dizer, para a produtividade em relação a algum tipo de processo, etc. Então eles tentam trazer justamente o que a Flávia falou, daquilo ser lúdico, daquilo ser imaginativo, daquilo ser assim, muito mais prazeroso de se fazer do que você repetir uma ação necessariamente sem valor, mas com um valor agregado, com um valor Uhum. pessoal. Então hoje as empresas estão usando bastante disso também, e as pessoas na sua própria vida, quando elas entendem que elas estão vivendo a sua própria jornada, que elas têm que ter, têm que ser capazes de tomar suas próprias decisões, elas vão entender cada vez mais cedo que elas são heróis de sua própria narrativa. Agora, existe uma coisa que é essa questão do herói, né? Queria falar um pouco sobre certos estereótipos que a gente acaba levando adiante, tanto no cinema hollywoodiano, na arquitrama, né? Enfim, nas narrativas tradicionais, aquele tipo na verdade, de origem assim um pouco, vamos dizer assim, setentrional, nórdica, e que a gente acaba absorvendo como narrativa também em outros lugares. Eu queria entrar nesse assunto porque como é que vocês pensam isso? Pensam essas questões já de diversidade, de como é que a gente discute, enfim, outros heróis, né? Outras perspectivas, não apenas da jornada do herói e, enfim, desses arcos mais tradicionais. Flávia, por favor. Eu acho que Você... videogame, especialmente o videogame AAA, que é o nosso sinônimo de hollywoodiano, ele ainda está Aham. muito preso na jornada do herói, ele ainda está muito preso nos estereótipos, ele ainda exotiza qualquer cultura que não seja a cultura branca, patriarcal, colonial. A gente precisa decoloniar, sim, o videogame, porque é um mercado muito grande, que eu acredito que tem um grande poder de debate, espaço bacana de debate, Uhum. mas eu acho que as empresas, especialmente grandes, elas ainda usam do seu poder não como potência, né? Mas como poder mesmo para tentar Uhum. manter certos acúmulos de, né, coisas que já a gente conhece, né? E eu acho que dentro do mercado existe o mercado indie. O mercado Sim. indie, ele é variável, ele tem outra perspectiva, tem gente fazendo jogo. O mercado brasileiro, ele tem mercado formal, mas eu ainda acho que a coisa maravilhosa está no mercado indie. Tem até um site, para quem não conhece, chamado it.io. Vai lá e vai procurar jogos que falam com você de outra forma. Uhum. Porque se você viver só no mercado grande, você vai ter a mesma história que você já está tendo toda vez que você, sei lá, liga a TV ou vai no cinema assistir alguma coisa muito hollywoodiana, sabe?
Olímpio, o que que tu acha dessa questão? Não, a Flávia foi precisa, assim, o mercado indie hoje, ele é muito mais liberto, né? Você tem muito mais manifestação artística de diferentes tipos de pessoas, culturas, mitologias, então, assim, hoje o mercado indie tem, vamos dizer assim, o que há de melhor de você vivenciar jogos com conteúdo rico, imaginativo, então a sua imersão é muito melhor e muito provavelmente deve atingir muito mais pessoas do ponto de vista dessas narrativas. Então, assim, Uhum. você tem outras visões do que é ser herói, do que é ser vilão, aquele objetivo faz sentido dentro da história em si, ou eu vou focar em missões secundárias, etc. Então, assim, hoje o mercado indie, ele foge bastante desse modelo hollywoodiano, de jornada do herói, que foi brilhantemente lá mapeado lá pelo Joseph Campbell, mas hoje, vamos dizer, o algoritmo de construção desses jogos, ele é muito mais na arte, ele é muito mais baseado na liberdade de você agir dentro daquele mundo. Uhum. Parece ser algo que acontece também no mundo editorial, Flávia, que é a questão das editoras, né? A importância da bibliodiversidade, né, para o país. É exatamente por isso, né? A gente ter pequenas e médias editoras e que vão dando o espaço para outros, né, para outras narrativas, outros escritores, outras personagens. Né, imagino que o mesmo, né, aconteça também no mundo dos games, né? Eu acho que essa Nesse ponto de vista. pulverização, assim, é muito importante. Tipo, que igual nas editoras, sabe? Você precisa pulverizar, porque quanto mais gente fazendo, mais pessoas vão poder se relacionar com aquilo de verdade, né? Senão o videogame fica muito longe da realidade brasileira, da realidade da maior parte da população, assim. E até que ponto eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque entre também a literatura, por exemplo, best-seller, né, e os filmes, enfim, a indústria do cinema tradicional, tem uma coisa muito básica, né, que tá, no sentido que está por baixo disso tudo, que é a questão do consumo, né, o consumo massificado, o consumo heterônomo, o consumo não crítico, né, ou seja, isso não significa que a gente não deva fazer uma indústria nacional, né, cultural no país, diversa e que também tenha o seu próprio público, né? Mas a questão como é que é no mundo dos games, eu gostaria de saber de vocês, em relação a essa ideia de gerar um certo tipo de consumo, né? Quer dizer, um tipo de narrativa que gera um tipo de consumidor que, por sua vez, gera um tipo de consumo também, né? Olímpio, eu não sei se tu... Eu tenho até, assim, como objetivo do Master que eu estou fazendo, de experiência do cliente, vai ser sobre League of Legends, que é a sensação aí mundial de games, e assim, ele tem perfeitamente isso que você está falando. Ele cria uma maneira de um jogo em que você não compra esse jogo, você joga ele de graça, o acesso é de graça. Mas as coisas dentro do jogo, se você quiser personalizar, etc., assim, uma infinitude de coisas que você pode comprar dentro do jogo, é o que faz o faturamento dessa empresa. Só que eles tiveram uma preocupação muitíssimo grande em criar uma narrativa completa. Então não é mais Uhum. só o jogo, eles têm assim, uma gama de produtos que você pode experienciar. Eles têm, inclusive, hoje uma banda formada de personagens do game com música que está estourada aí assim, internacionalmente. Então, eles têm os clipes musicais dessa banda com os personagens do jogo. Então, eles estão expandindo de uma forma que eles criaram uma narrativa completa. Você pode se Uhum. interessar porque é um jogo, você pode se interessar porque tem o livro do game, pelas Tem histórias que eles... música. Tem música, tem o clipe, e tem, assim... toda a forma como eles interagem dentro das redes sociais é uma maneira também de manter você dentro daquele universo. Então, assim, tudo ali é uma narrativa interessante, bonita, lúdica, e tudo ali é também um produto. Então, assim, Uhum. e agrada, assim, vários e vários nichos, né? Você não precisa ser necessariamente o gamer que sabe jogar, que gosta daquela narrativa de jogo, mas você pode ser a pessoa que assiste campeonatos, que acompanha via streamings, etc. Porque, assim, você acompanhar também é fazer parte da narrativa, né? Você não está só assistindo o jogo em si, não é? Você está vendo uma pessoa jogando e você está vendo a narrativa dela. E aí você se Uhum. interessa por isso. Então, assim, hoje tem uma
uma infinitude aí, assim, esse ciclo de produto do League of Legends feitos pela empresa Riot Games é um ciclo perfeito de você criar produtos e narrativa de uma forma muito rica, com um valor agregado. Eu acho que, Flávio. como o Olímpio trouxe online, eu quero trazer uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, que é o grande problema que a gente tem na indústria de videogame e por que a indústria de videogame grandiosa está falhando tanto. Porque você passa anos fazendo um jogo, você coloca uma equipe muito grande. Então, um Call of Duty da vida vai gastar 40 milhões para fazer um jogo. E ele tem que vender na primeira semana. Porque depois da primeira semana, ele vai começar a vender usado. E acabou o dinheiro que vai para a publicadora. Então, a produtora, ela coloca mais 40 milhões ali naquele marketing. Então, vira uma coisa extremamente predatória no mercado, né? AAA, assim, de que se você não vendeu na primeira semana, você não tem lucro. E você acaba criando, então, um ciclo de consumo, que é um ciclo de consumo predatório. Não apenas para as pessoas que estão comprando, mas para as pessoas que estão fazendo. Daí você vai ter crunching period, que é o período que a pessoa fica para terminar o jogo, mas a pessoa, tipo, não dorme, fica lá na empresa 18 horas. Não existe direito trabalhista em videogame. Videogame é uma coisa muito jovem e que eu acho que ainda está entendendo como é que ela tem que tratar consumo, porque não é muito saudável para ninguém, assim, especialmente para quem está fazendo, sabe? E isso vai ter que... Eu não sei o que vai acontecer, mas isso gera coisas loucas, do tipo... Tem BioShock, por exemplo, que quando ele saiu, ele foi um jogo muito interessante, que ele usava técnicas de literatura para trazer a pessoa para dentro, assim. E esse jogo, que foi considerado o jogo do ano, super cult, mas a empresa fechou, porque não vendeu. Não vendeu o que precisava vender. Então hoje a gente tem uma barra de consumo tão grande que empresas que estão fazendo jogos incríveis não conseguem sobreviver no mercado. Uhum. Isso é muito maluco. Vai precisar arrumar isso aí, porque senão o mercado vai... Parece que vai ser uma tendência natural, né, Flávia, de que os indie vão atender cada vez mais nichos específicos e, vamos dizer assim, de forma mais local. E aí talvez esses AAA vão ser projetos muito específicos, esporádicos, porque não está mais compensando criar mas já é projetos uma tão tristeza megalomaníacos, né? que você perca projetos assim, entende? Por exemplo, um The Last of Us 2, ele mexeu muito com a sociedade, com os games, com a maneira de fazer jogo. Porque jogo, eu vou tentar explicar para quem, né, já é a pessoa que não joga, ele tem um negócio chamado agência, de tipo, é muito importante que a pessoa esteja engajada. O que o jogo faz? Ele pega uma técnica de literatura, que é você não controla nada aqui não, e ele muda o jogo no meio. Isso é muito corajoso. Porque a pessoa pode só desistir, falar, não vou mais jogar isso aqui, entendeu? Pior coisa do mundo. Dou 0 nota, sabe? E é importante que a empresa grande também possa fazer esse tipo de projeto. Porque é um projeto que vai fazer com que a sociedade questione certas coisas, sabe? Então, eu não acho que o AAA não tinha que existir. Eu acho que todo mundo tem que existir. Mas que, com certeza, a gente tem um problema de consumo ali no AAA que vai gerar alguma coisa no futuro que vai impactar jogos assim, jogos que querem ser revolucionários, sabe? Uhum. Agora, tem uma coisa que tu aponta, eu já vi tu falando, Flávia, e acho que é para todos nós discutirmos, a questão da presença das mulheres, que é muito pequena ainda, né, na indústria, enfim, tanto numa ponta quanto na outra, na produção e no consumo, né, No de consumo não, games. sabia? Consumo tem O Ah, consumo é? é o contrário. Consumo O tem consumo é muita o mulher. contrário. É o contrário. Como é que é, então, em termos de produção e de... Não tem minoria, porque fazer videogame é caro. Então, não tem minoria. O Brasil, que é um país que tem uma população, uma comunidade negra gigantesca, essa comunidade não está representada necessariamente nos produtores de jogo. Agora no mercado indie, mais. Mas não tem, entende? E isso causa uma discrepância muito grande entre quem está jogando e quem faz o jogo. E eu acho que isso está impactando bastante o mercado no sentido de que certas coisas talvez não vão vender mais, o que não é bom. Porque força também com que grandes empresas façam inclusão. Tipo The Last of Us. No primeiro jogo, eles contaram com as mulheres do escritório para ajudar a criar a personagem feminina. No segundo jogo, eles já contrataram um monte de mulheres em posições importantes para não fazer meleca, entendeu? E daí, só que eles fizeram uma representatividade trans esquisita. E daí foram cobrados disso. Então, tá na hora da gente mudar, tá mais do que na hora. O videogame existe desde 1970 e a gente ainda não tem um mercado que inclui nenhum tipo de minoria. Olímpio, como tu vê isso?
Muito possivelmente, assim, essa mudança vai acontecer, eles vão absorver histórias que já existem, que têm personagens interessantes, vamos dizer assim, mitologias já estabelecidas, né, narrativas já estabelecidas de uma maneira já nostálgica na cabeça das pessoas, para poder, vamos dizer assim, emplacar cada geração de games mais um passo adiante. Né, assim, a gente sabe todos os problemas que existem aí do mercado, o mercado AAA é agressivo demais, né? Assim, os executivos dessas empresas, eles têm um objetivo claro, mas em questão de jogos que representam todas as pessoas, outras culturas, outras narrativas, eu acho que eles vão beber muito das mitologias que já existem, de produtos que já existem, já de quadrinho, de anime, de filmes, séries antigas, que trazem uma memória afetiva que você vai conseguir se identificar, outras pessoas vão conseguir se identificar e aquilo vai ser natural. Então, assim, a gente tem muitas, assim, principalmente dos jogos japoneses, você tem que vem, assim, não todos, logicamente a Flávia sabe disso, mas assim, tem narrativas de certos personagens que já tem já uma inclusão diferenciada, que quando vai pro jogo, você não questiona por que eu estou jogando com aquele personagem. Você simplesmente joga e simples, você aceita e pronto, porque não tem nada de diferente em ser aqui, isso ou aquilo. Isso acontece principalmente para quadrinho, para anime, e eventualmente vai cair para filmes e séries, eventualmente vai chegar, mas esse é um caminho, lógico, que vai ter aí um caminho longo a ser assim, descoberto, ser percorrido, por conta de que assim, tem que vir um The Last of Us, que é uma produção gigantesca para poder fazer um barulho desse. Já nos jogos indie você já tem mais, mas como não tem uma publicidade muitíssimo grande, até porque são projetos menores, você acaba atacando pequenos nichos, e isso vai mais de boca a boca. É alguém que fala para alguém, que fala para alguém, e isso tem uma cauda longa que chega em determinados públicos. Então, assim, Lito, você tem... eu posso discordar de você só numa coisinha, porque o resto eu Claro, concordo por tudo? favor. Eu não acho que é um processo natural. É um processo revolucionário. Eu estou neste Sim. mercado faz 20 e poucos anos. Não foi fácil, não é fácil. A quantidade de ameaças de estupro, morte, de perseguição que eu sofri não está aqui, e eu sou só uma. Se você pegar as histórias de todo mundo que é minoria, elas vão continuar. Então, como uma pessoa de minoria, eu te digo que não é um processo natural, no sentido de que não é uma lógica de mercado que vai trazer isso. Quem vai trazer Não isso são podemos as naturalizar pessoas. esse Exatamente, desenvolvimento. Quem vai trazer isso são as pessoas. Eu queria dizer mais do ponto de vista do jogador. O Ah, jogador não vai sim, mais esperamos questionar, que sim. Esperamos né? que sim. Assim, o jogador não vai mais ficar questionando, por que eu tô jogando com esse personagem assim assado? Assim, você vai jogar, naturalmente, vai ser algo comum. Do ponto de vista da indústria, realmente, eu acho que é extremamente tóxica e a indústria em si não faz nada assim tão forte para combater essa comunidade tóxica. Não. A comunidade tóxica existe, é muito destrutiva e cabe, assim, vamos dizer assim, vai caber a toda a comunidade gamer que consome ali tanto a literatura como os games, etc., a banir isso de uma maneira assim, eu não aceito mais esse tipo de comportamento. Sim. Consumo crítico, né? Um consumo crítico. Que as pessoas possam ser tão revolucionárias quanto as histórias que tocaram elas nas infâncias, na adolescência, Perfeito. sabe? Que tocou no coração e você falou, nossa, isso aqui é muito legal, esse negócio chamado joguinho. Então eu espero que as pessoas possam ser tão revolucionárias quanto essas histórias. Com certeza. Agora, primeiro, eu quero só dizer aqui que o Luiz Ricardo, da Joystick, aqui apresentou a vocês, então eu quero agradecer aí. Obrigada, Luiz. E já quero entrar numa conversa que é o seguinte, gente, puxando a brasa para o assado da literatura, tá? Que é o seguinte, o Humberto Eco, lá na sua obra aberta, que provavelmente vocês conhecem, claro que conhecem, mas o Humberto Eco, tanto na obra aberta quanto depois no Interpretação, Superinterpretação, os limites da interpretação, ele fala de uma coisa muito importante, que é o seguinte, aliás, a frase exatamente está num outro livro, que é o 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, em que ele diz o seguinte, o texto é uma máquina preguiçosa, esperando que o leitor faça a sua parte. Ou seja, a imersão, ela existe, não é uma coisa lá e eu aqui, como leitor. Eu entendo que você pode dizer que é o seguinte, o filme está lá e eu estou aqui, ele está acontecendo e eu estou aqui. Mas essa conexão de imersão,
ela, né, de imaginação, esse círculo mágico, ele acontece também diante do livro, né, diante do texto ficcional. Né? Inclusive, a perspectiva é a mesma do círculo mágico, que é a suspensão da descrença. Né? É a suspensão da descrença, aquele mergulho, né, no sonho ficcional que acontece na literatura e acontece no teatro, acontece no cinema, etc. No entanto, isso é aprofundado no game, não é? Essa é uma parte daí e vai adiante. Eu queria discutir a partir dessa questão da imersão, porque eu vejo que tem elementos, Flávia e Olímpio, que às vezes essa ideia de imersão fica um pouco mecânica, no meu entendimento. A ideia de imersão. Porque assim, há mecânicas que, claro, né, como vocês falam, ela aprofunda essa imersão, mas eu queria, a partir daí, conversar sobre como é que a gente complexifica essa ideia de imersão, sabe? Não apenas do ponto de vista sujeito-objeto, tá? Como é que está além disso? Como é que a subjetividade se aprofunda, digamos? Perfeito. Eu já acho que nunca é uma coisa dupla, porque nunca é só o jogo e a pessoa. Existem corpos que estão ali, e isso importa. Existe o espaço do jogo, e isso importa. Existe a sua expectativa com relação ao game, e isso importa. E o labirinto que você vai criando, né, enquanto você está jogando. Então, nunca para mim é duplo, sempre no mínimo, triárdico. Assim, são relações triárdicas. E eu acho que a imersão no videogame, ela é um processo também. Ela não acontece. A gente tem essa tendência a achar que ela acontece, né? Ah, não. Você tem que ter afeto, você tem que querer, que nem pegar um livro. Se você leu as primeiras páginas, não gostou, né, falar, não vou ler, acabou a imersão. A imersão, ela não tem como, por mais que eu acho que muita gente do mercado tente transformar isso numa equação matemática, a gente tem muito a aprender com a literatura nesse caso. Não é matemático a imersão. A imersão é afeto. Então, o que o criador de jogo pode fazer é construir o melhor mundo afetivo que ele possa. Mas ele não pode contar que vai ter sim ou não. Porque essa relação de sim ou não, para mim, pelo menos, é uma relação não complexa, binária, platônica quase, que é impossível de ter no videogame. Videogame não é uma coisa platônica. Videogame é uma coisa que foi feita para ser profanada. O jogo se apresenta enquanto sagrado para ser profanado. E essa é a parte que é legal do videogame. Esse é o diferencial da mídia que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com ele por conta disso. Então, eu entendo que tem muita gente tratando isso de uma forma muito mecânica, da maneira como você colocou, mas eu não acho que isso gera, né, imersão de um jeito real. Assim. Olímpio. Concordo com tudo que a Rafa falou, brilhante. E assim, é exatamente isso. Você teve que querer primeiro. Né? Então, assim, o jogo existe, ele tá lá, o livro tá lá. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai estar naquela imersão, daquela realidade. Você nunca vai estar vivenciando aquilo. Então, assim, a primeira atitude é a sua. Né? Então, assim, para você, eu vou me dar como exemplo. Né? Então, assim, cresci jogando, cresci lendo livros, adoro toda a parte de mitologia. Quem recebe o nome de Olímpio tem uma obrigação moral de estudar sobre mitologia. Então, assim, quando eu jogava criança, lógico, ali era pela diversão, era pelo contato com os amigos, com parentes, etc. Mas à medida que você cresce, tem acesso a mais livro, a mais informação. No meu caso, como bom nerd, eu quero ir a fundo naqueles assuntos. Então, quando eu vou jogar Sombras de Mordor, eu sei que veio de Senhor dos Anéis. Eu vou ler Tolkien. Então, assim, e tem uma profundidade você sair do jogo, ir para o livro, ou sair do livro e ir para o jogo. Então, assim, essas narrativas transmediáticas, elas são enriquecedoras. Mas elas não vão ser enriquecedoras se você não der o primeiro passo. Alguém te falar assim, o jogo é bom. Não, o jogo é bom se eu experimentar. O livro é bom se eu ler. Então você tem que ser a primeira parte dessa equação, né? Como a Flávia falou, pode ser matemático, né? Pode ser talvez previsto que você vá gostar, pode ter algoritmos talvez de previsão, mas se você não tomar a primeira atitude, você teve a potência de agir, essa imersão nunca vai acontecer. Não adianta ter tecnologias mirabolantes ou o livro mais bem escrito, com as melhores técnicas narrativas possíveis, se você não quis. Eu quis participar, eu quis fazer parte da narrativa.
Uhum. Olha só, na história assim da literatura, a literatura ela na verdade vai ser a história do romance, tá? O romance vai ficando cada vez mais lento, né? Há um processo de diminuição da velocidade do romance. As histórias eram muito horizontais, até o Cervantes criar o Don Quixote, em que ele estabelece um tempo que a gente vive no romance, que é praticamente a criação do romance, e isso gera uma tradição, né? Uma tradição, que é a tradição do romance que a gente pertence, participa, né? Que é também ela, né? Ibérica, e também a inglesa, do realismo. Mas em ambas, nós temos uma diminuição da velocidade do romance. O que significa? As peripécias ficam para trás, as grandes transformações ficam para trás, as grandes batalhas ficam para trás. Tudo que é conflito externo vai ficando mais, enfim, vai diminuindo nos seus elementos, né? Até nós chegarmos numa perspectiva um pouco mais, digamos assim, Dostoiévski, né? Que vai diminuindo essa velocidade, né? E colocando um acento mais na personagem do que na ação, né? Isso na literatura é muito importante, porque depois, no século XX, então, vai se transformar em linguagem, as discussões são outras, mas não são mais as discussões de peripécia, você está entendendo o que eu quero dizer? De Sim. transformações na narrativa, né? Como é que eu sei que vocês estudam isso, como é que isso acontece do ponto de vista dos games, entendeu? Há esse tipo de questão. Eu não estou falando de game de massa, assim, sabe? Eu quero dizer assim de nicho, ou enfim, de preocupações mais estéticas mesmo. Flávia, depois eu quero falar sobre alguns que tu deu umas dicas para a gente trocar uma ideia. O que tu acha dessa? Eu acho que o videogame ele é pulverizado nesse sentido, assim, do tipo, ao mesmo tempo que você vai ter Pong acontecendo, que pra gente é o início do gênero de ação, você vai ter Zorg, que é um jogo de texto, que é o início do jogo de texto, que não tem combate. E essas coisas acontecem juntas. Então, porque o videogame é muito pulverizado, nesse sentido, ele já nasce com muitos gêneros, ele já nasce com toda a bagagem da literatura, do cinema e etc. Então, ele tem outras coisas, assim, do tipo, eu acho que o que a gente chamaria de peripécia no jogo, para mim, pelo menos, é como a gente trabalha com mecânica e narrativa andando juntas e como a gente tem grandes obras que percebem maneiras novas de fazer isso e de Uhum, pegar a pessoa que está jogando e tentar mudar, entende? Porque uhum, em termos de ritmo, um ritmo de um jogo ele é muito determinado pelo seu gênero. Então dá para fazer esse estudo, eu acho, dentro de cada gênero, sabe? Mas se você pegar uhum, todos os gêneros, é bem pulverizado. E jogo de texto sempre foi mais lento. Jogo de ação sempre foi mais rápido. E das peripécias dessas mecânicas, elas vão com certeza ganhando possibilidades aí ao longo dos anos. E a coisa mais legal é o hibridismo. É quando a gente parou de só fazer um tipo de gênero para a gente misturar gêneros. Aí a gente vai ter um olhar para aqueles jogos que não é só chegar no final, matar o chefe. Vira uma experiência de alguma coisa nova, sabe? uhum, Então, como eu acho que o videogame é muito experiência, né? Ele sempre. A peripécia dele eu colocaria como a experiência do jogador, assim, dentro daquele uhum, mundo. Como excelente exemplo do que a Flávia falou e do seu comentário, professor, assim, as peripécias, né, que estão sendo eliminadas ali de certas histórias, nos jogos mobile, jogos feitos para smartphone, tem muito disso. Você tem categorias hoje inteiras para que o objetivo não é matar o chefão, é mais passar um tempo ali, é mais contemplativo, é mais assim, eu quero desacelerar, e para isso eu estou uhum, jogando. Né? Então, assim, hoje existem diversos jogos nesse segmento, é bem interessante, vai de encontro ao que a gente comentou anteriormente, que assim, hoje o mercado, principalmente smartphone, ele é muito mais consumido por mulheres, muitíssimo mais. Então, assim, você tem essas outras categorias de games, que hoje o acesso é mais fácil por você estar no celular. Então, assim, eu quero só descontrair aqui por 10 minutos, porque eu estou entre uma reunião e outra do trabalho. E você vai lá e faz um joguinho, etc. E não tem um grande objetivo, né? Você vai só contemplar, você vai, assim, passar um tempo, resolver, às vezes, um quebra-cabeça, um puzzle, e é isso, assim, ó, eu só quero aquele momento, e aquele momento ele é feliz em si. E pronto. uhum.
E é muito legal, né? Flávia, Porque esses jogos, assim, tipo, de andar e visualizar, eles existem desde a década de 1970, saca? Sim. Então, o guarda-chuva dos jogos é bem diferente, eu acho. uhum, Porque o histórico dele não dá pra ser traçado de, tipo, começamos aqui com um só. Ele já começou meio com um monte de coisa. claro. Olha só, Flávia. Dandara, Árida, Celeste, Odaluz, é isso? Odaluz. Ó, da Mas luz. esses quatro games aqui, eu queria que tu falasse um pouco, eu vi tu falando sobre eles, achei muito interessante o quanto são todos brasileiros, esses São todos brasileiros. todos brasileiros e tem características já bem interessantes, né, de personagens brasileiras e questões Sim. brasileiras, não é isso? A Tainá, que estava aqui nesse chat, inclusive, ela tem uma produtora que o jogo carro-chefe deles é uma adaptação de literatura brasileira, assim. A gente Uhum, está fazendo esse resgate muito no mercado indie, que é olhar para a nossa cultura, para a nossa maneira de fazer e traduzir isso para jogo. Então é muito uhum, bonito de se ver. E cada um deles acho que apresenta uma coisa totalmente diferente, assim. Tem um pessoal fazendo Angola Janga, que é o quadrinho, né? E também adaptando isso para videogame. Eu adoro como a gente no Brasil faz jogo, sabe? Porque a gente pode uhum. olhar para nossa história, para o nosso sabor e tentar aplicar isso em mecânica, tentar aplicar isso. Ó, a Tainá aí. Pode depois, gente, seguir a Tainá. Aplicar isso em mecânica, aplicar isso em narrativa. Como é que a gente conta uma história? É um pouco diferente, assim, né? De como você faria, não sei, numa gringa, assim. Sim, a gente tem falado bastante na construção de uma escrita criativa brasileira, né? Não nacionalista, não é isso, fechada, não é isso, mas que absorva, né, a diversidade cultural, que é gigantesca do país, né? E o Árida parece uma personagem feminina, né, nordestina, negra, né? No É, sertão. É um jogo de sobrevivência. uhum, É um jogo de sobrevivência. Como é que você sobrevive naquele ambiente? Como é que você consegue achar suas ferramentas? Eu acho, uhum. inclusive, que a gente poderia já colocar bem mais realismo mágico nos nossos jogos, porque é uma coisa tão, né, que a gente usa muito, né? Escritores nacionais usam tanto. Sim, super latino-americano também, né? Uma Isso. grande produto, né? Aliás, o conto, né, do realismo mágico é praticamente uma invenção latino-americana. Olímpio, como é que tu vê isso, assim, essa produção brasileira, essa diversidade Olha, cultural brasileira? queria até trazer a sardinha um pouco aqui pro meu lado, pro do meu sócio Luiz Ricardo, grande abraço. Né? Porque assim, nós temos ali a Enjoy Stick, que é focada para público gamer, cultura pop, etc. Mas a gente está expandindo esses negócios pensando exatamente nisso. Então a gente vai ter também loja de quadros, adesivos, que são do mesmo universo Enjoy, né, o Enjoyverse ali, mas a gente está iniciando aí uma nova empresa com produção de livro, quadrinhos e tiras. Então, assim, vai ter tirinhas, quadrinho, e ele está escrevendo um livro que eu acho que vai ser muito espetacular, porque, assim, vai ter todos os tipos de personagens, de todas as etnias possíveis, de todos os tipos, de todas as cores, então, assim, e vai ser bastante lúdico, bastante imaginativo. Ele vai culminar essa história desse livro num outro mundo que aí ele culmina nos, vamos dizer assim, em produtos em si, né? Ele vai trazer um outro mundo mágico e essa produção, tudo isso é brasileiro, com ilustradores brasileiros que trabalham com a gente já hoje, e assim, todos nós, assim, eu, ele e outras pessoas do time estamos focados em criar, vamos dizer assim, essa produção nacional. A gente já consumiu, assim, de outras pessoas que fizeram financiamentos coletivos, tivemos excelentes casos aí, como foi igual o Castro Brothers, que fizeram A Lenda do Herói, que foi um jogo, assim, sensacional, e a gente quer trazer, vamos dizer assim, o ciclo inteiro. Então, assim, a gente vai ter livro, a gente vai ter quadrinho, a gente vai ter tirinhas, a gente vai ter possivelmente animação e Uhum, talvez, né, quem sabe aí, se isso tudo der certo, esse projeto megalomaníaco, a gente culminar também em games, e a gente quer fazer tudo aqui dentro de casa, a gente quer fazer uhum, Brasil, né, assim, a gente uhum, quer valorizar exatamente quem está aqui, futuros roteiristas que provavelmente a gente vai encontrar, futuros ilustradores, os que a gente já trabalha, então, assim, é importante que a gente, né, assim, a gente já cresceu consumindo tudo de fora e muito pouco daqui. Então, que a gente uhum, seja criador desses próprios conteúdos. uhum. Flávia, existem livros
sobre games, existem games sobre livros, existem livros que foram Falam de depois. game? É. Como é que é isso? Como é que é essa relação aí do livro com o game, a literatura com o game nesse sentido, no sentido já aí livro mesmo e Sim. o suporte, né? A gente tem muita tradução intersemiótica, né? De livro para jogo, que eu acho que é sempre interessante de ver como que a pessoa tenta traduzir na mecânica alguma coisa que é da escrita e tal, sabe? Uhum. A gente tem jogos que daí vão virar partes deles em livros, e alguns deles têm narrativas inteiras que não vão ser contadas no jogo, que é o que o Olimp está tentando fazer também, né? Elas vão ser contadas no livro. A gente tem Uhum. livros que vão falar da experiência de jogar, ou livros que vão falar da experiência daquele personagem, né? Que eu tinha, e daí virou uma fanfic, e daí virou um jogo. Eu gosto muito dessa intersecção, porque quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz uma pré-pesquisa, perguntando, quando você vê algo no videogame, você vai atrás? E 80% das pessoas, acho que eu tive umas 400 respostas, disseram que sim. Então, se a pessoa vê um livro que ela nunca ouviu falar na vida, talvez ela vai lá e compre esse livro, para ter essas duas vivências. Eu acho que isso é bem enriquecedor, assim. E a parte mais interessante para mim é ver como é que as pessoas traduzem uma coisa que está num lugar para uma outra mídia, né? Outra forma de pensar. Olímpio. Assim, eu acho sempre muito interessante, porque quando a gente, por exemplo, cria um roteiro para ser ali uma tirinha, para ser o argumento, né, em si, você tem, logicamente, um algoritmo para chegar naquilo ali, mas você pensa, quando eu criar o livro e depois um roteiro que pode virar série, pode virar animação, para passar para o jogo, a experiência, lógico, ela é diferente, você vai se preocupar com mecanismos. Mas uma vez que a pessoa consumiu, né? Consumiu aquela literatura, consumiu aquele conteúdo, ela criou ali um valor nostálgico que está dentro dela, que quando ela Uhum. ouvir falar do jogo em si, já vai chamar atenção. Então, assim, vocês podem ver aqui atrás de mim que eu sou um grande consumidor de colecionáveis. Então, assim, porque eles fazem parte de histórias, porque eu consumi as histórias deles, seja na animação, seja no filme, seja no jogo, aquilo virou importante para mim, criou um valor nostálgico dentro de mim e aquilo eu vou consumir aquilo de uma maneira em diferentes mídias, né? Então assim, até Uhum. trazer para o nosso mundo, eu tive o jogo, eu tive a história em quadrinho e agora eu tenho um colecionável físico, né? Eu pego o personagem na minha mão, por mais que ele seja de plástico, mas ele é um totem que significa, ele é um significante daquela história. Então, assim, vejo como muito enriquecedor todo o ciclo. Né? Assim, você vai passar pelos produtos, pela narrativa, você vai passar do livro para o jogo, do jogo para o livro. São experiências diferentes, as pessoas vão consumir, vão falar, e você vai criar, às vezes, na outra pessoa, um valor nostálgico também de lembrar e compartilhar isso também com Uhum. amigos, etc., que aquilo é bom. Né? Se você compartilha porque é bom. Flávia, o game complexifica a nossa relação com o mundo? Eu acho que o game é uma mídia, né? Então ele existe no sentido de o que a gente produz. Como a gente pode produzir videogame e deveria produzir videogame? Sim. No sentido de que o que Uhum. importa são quais são as histórias que as pessoas estão trazendo, quais são as vivências, as mecânicas que as pessoas estão criando e como isso é levado para fora do jogo. Mas isso é parte da experiência humana, assim. Então eu acho que o game complexifica a vida da mesma forma que a literatura, o cinema, a série, o quadrinho, a pintura, a Claro. escritura, a fotografia, assim. Não mais, não menos, sabe? Tem uma neutralidade, não é? Na tecnologia, ela é o Exu monumental, né? Ali está, na verdade, é um encontro, quem não é bom nem mal, é, na verdade, um grande... a responsabilidade é de quem usa, né? E quem faz, né, acontecer. As narrativas simplificadoras, elas não fazem bem, né? As narrativas que diminuem a Imagino que experiência não. humana, né, que não complexificam a profundidade do ser humano, né? Simplificou a maneira que a gente vê. Olha as mídias sociais, né? A gente vai vivendo tanto nelas e é tão dualidade, joga, que você vai tornando tudo muito simples, né? E eu espero que a gente possa criar mais games que tenham esse papel de deixar a vida mais complexa, porque uma vida mais complexa é sempre uma vida com mais rede, com mais trama, com mais tecido, mais fio, Claro. mais gostoso. Maravilha.
Olha só, últimas palavras, mas só do nosso encontro aqui, tá, gente? Eu quero agradecer muito vocês. Olímpio, valeu. Queria que tu desse um tchau para nossa turma aí. Bom, muitíssimo obrigado, professor. Foi uma honra aqui estar na companhia de pessoas brilhantes. Eita. É sempre maravilhoso poder falar de literatura e games, assim, simplesmente assim, são as duas coisas que eu mais gosto. Então, para mim foi tranquilo, uma satisfação falar com a Flávia também. Eu acompanhava lá desde o Gamepad, adorava. Legal. Então, assim, excelente conteúdo. E assim, para quem acompanha a gente na live, assim, se não se sente representado em questão de produtos, nós temos a enjoystick.com.br, que é a nossa loja. Se você é gamer, Olha o jabá aí, ó. pop, olha o jabazinho aí, curte cultura pop, você vai encontrar lá assim, o maior catálogo da América Latina voltado exatamente para isso. Nós somos fãs de tudo isso, somos consumidores de tudo isso, e a gente faz com muito carinho para que todos os clientes também sintam essa mesma satisfação em ter um produto que eles se sintam representados. Flávia, um tchau então para nossa turma e até obrigado, Olímpio, obrigado, a gente Jefferson. vai conversar mais em outros momentos também. Sim, muito obrigado, Olímpio, e muito obrigada, Jefferson, pelo encontro, foi maravilhoso. Minhas redes sociais estão aí, lembra que você pode estudar comigo caso você queira. Tem bolsa, tá, gente, para população indígena, preta e trans. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Maravilha, olha só, gente, na semana que vem aqui no nosso Escritas Ninjas, quinta-feira, temos um novo encontro, como sempre, para discutir o sistema literário brasileiro. Vocês viram que a gente pensa a literatura fora da caixinha, fora do quadradinho, conectando tudo que tem relação com narrativas, com escrita criativa. E a Escritas Ninjas é feito uma parceria do nosso curso de escrita criativa. Ó o jabazinho, Quadro Amarelo Escrita. E sigam Quadro Amarelo no Instagram. E também uma parceria da Quadro Amarelo com, claro, Mídia Ninja. A gente está aqui sempre tocando, né, trocando ideia sobre esses temas, porque a gente acha fundamental que a gente pense as narrativas, a gente complexifica as narrativas sobre o nosso país, que todo mundo sai ganhando com isso, né? Então, beijos e beijas a todas e todo mundo, e até semana que vem aqui no nosso Escritas Ninjas. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente, hein? Obrigada. Falou.